Neste terceiro bloco, dando fecho à nossa quarta videoaula, nós veremos a poesia de Geraldo Bessa Vitor, que pode ser caracterizada como uma poesia de transição. É uma poesia que sai desse período da poesia colonial, mas não temos ainda propriamente uma literatura nacional. Então, o Geraldo Bessa Vitor vai ser um desbravador. Ele vai ser esse representante de um momento de transição. Então nós veremos algumas coisas na poesia dele que podem ser alvo de crítica e outras em que nós já vemos a ousadia de trazer a questão da denúncia. Então, ao contrário dos dois autores anteriores, Geraldo Bessa Vitor era negro, tá? Isso teve um efeito para o bem e para o mal, como veremos já já. Então, o Geraldo Bessa Vitor nasceu em 1917 e morreu em 1985. Ele, depois de fazer o estudo secundário, ele foi para Lisboa. Ele não voltou mais, ele viveu em Lisboa até morrer. Ele formou-se lá em Direito, era um homem muito culto, lia muito as obras de Camões e de outros autores, né, que fizeram a grandeza da literatura portuguesa. E ele vai começar a produzir a sua poesia exatamente nesse contexto, né, de alguém que está distante da sua terra. Então ele vai escrever quando já governava Portugal o ditador Salazar, um ditador que perseguia inimigos políticos, né, que era absolutamente contra a libertação dos colonizados, né, daqueles africanos que estavam sob o peso da sua mão. Então tudo isso tem que ser levado em conta quando a gente avalia por que ele não foi tão longe. Costumo usar a metáfora de que quem vai na frente abrindo a picada para que os outros atrás avancem, ele sempre vai ter uma marcha menor, porque ele vai passar o tempo cortando os galhos, né? Curando as feridas dos espinhos no rosto. Então ele foi esse desbravador. Então ele formou-se em Direito. Em 1973, né, 12 anos antes de morrer, ele se aposentou das letras. Ele deu por encerrada, retirou-se. Talvez amargurado, não sei. O certo é que em 73 ele deixou de produzir. O último livro dele é Monandengue. Então, os livros dele, que é de 73. Então, ele escreve Ecos Dispersos, em 1941, Ao Som das Marimbas, de 43, Debaixo do Céu, de 49, A Restauração de Angola, de 1951, Cubata Abandonada, de 58, Mucanda, de 64, Sanzala Sem Batuque, é assim mesmo. Aqui a gente diz Senzala, lá eles chamam Sanzala. Sem Batuque, 67, e Monandengue, de 1973. Então, indo direto sobre as marcas da poesia dele. Então, é uma poesia que tem alguns elementos próprios do chamado canto do exilado, canto de quem fala da sua terra estando afastado dela, né? Então, você tem esses elementos aí. A questão da beleza feminina, do amor, né, também aparecem nas suas obras. Ele usou muitas vezes o soneto, o que fez com que era uma marca, né, que era uma forma europeia. Só lembrando, atribui-se a Petrarca, no século XIV, poeta italiano, a criação do soneto. Então, os africanos já estavam a essa altura começando a procurar novas fórmulas, fugir das formas literárias herdadas da cultura europeia. E ele continuava escrevendo em sonetos. Isso fez, por exemplo, que o santomense Francisco José Tenreiro acusasse Bessa Vitor de pretender ser um Camões de pele negra. Quer dizer, escrever totalmente dissociado da sua cultura. Manuel Ferreira abranda um pouco a crítica, sem abandoná-la de todo. Manuel Ferreira se pergunta se a distância que ele estava
da África não fez com que ele produzisse um retrato distorcido, né, do continente onde ele nasceu. Ok? Então ele disse que isso prejudicou a resposta criadora do autor, o fato de estar longe, né? No entanto, outros autores, né, mostram que foi ele um precursor, um pioneiro, né? E na verdade, como nós veremos daqui a pouco, ele não evitou totalmente o discurso político. Alguns poemas dele são bem politizados, né? Agora, claro, se a gente transportar para o contexto brasileiro, a gente pode pensar naqueles autores, compositores da época da ditadura militar, que escreviam de maneira cifrada, né? Agora eu era herói, era o Bedel, era também juiz, e pela minha lei tudo era obrigado a parecer feliz, né? Então, cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, e tantas outras, né? Você tem que interpretar, a coisa está escondida ali por trás para você ver a crítica. Então ele escrevendo no coração da besta, né? Quer dizer, no centro ali do poder autoritário de Salazar, sendo ele também um negro, quando tinha tão poucas referências antes dele, né? Tudo isso gerava uma pressão enorme sobre os ombros dele, ok? Manuel Bandeira, o nosso Manuel Bandeira, vai em caminho contrário. Diz que na poesia de Geraldo Bessa Vitor, a sua poesia sabe violentamente a África, mas não fica apenas nas exterioridades da terra e sua gente. Desce-lhe as recônditas matrizes, penetra-lhe o formidável subconsciente. Ok? Bom, eu já começo com um poema que eu acho uma beleza. Esse poema foi publicado na revista Mensagem, falaremos dela em aulas subsequentes. Esse poema chama-se O Menino Negro Não Entrou na Roda. Então ele vai usar a metáfora das crianças que brincam de ciranda, e isso como uma metáfora do sistema. Então o negro não é permitido participar dessa ciranda de crianças. Vamos ver aí. O menino negro não entrou na roda das crianças brancas, as crianças brancas, que brincavam todas numa roda viva de canções festivas, gargalhadas francas. E chegou o vento junto das crianças e bailou com elas e cantou com elas. As canções e danças das suaves brisas, as canções e danças das brutais procelas. O menino negro não entrou na roda. Pássaros em bando voaram, chilreando, sobre as cabecinhas lindas dos meninos, e pousaram todos em redor, por fim. Bailaram seus voos, cantando seus hinos. O menino negro não entrou na roda. Venha cá, pretinho, venha cá brincar, disse um dos meninos com seu ar feliz. A mamãe zelosa logo fez reparo. O menino branco já não quis. O menino negro não entrou na roda. Então, para a criança branca, onde ainda não havia preconceito no coração, né, nessa criança, ela chama o negro para brincar com elas. Mas a mamãe diz, não, peraí, com ele não. Né? Então, o ensinamento do preconceito pelo adulto. O menino negro não entrou na roda das crianças brancas. Desolado, absorto, ficou só, parado com olhar cego. Ficou só, calado, com voz de morto. Então, olhar cego e calado com voz de morto é a tradução para quem não tem voz e nem vez, né? Você não tem direito à voz. O negro não tinha direito à voz. Percebendo a ciranda das crianças como uma metáfora do sistema que fazia a sociedade girar, funcionar, né? O negro a ele não era permitido participar, ele não tinha voz. O destino dele era decidido por outro, né? Então é um poema, para mim, profundamente político. Só tem que ser entendido, né? Analisado a partir desse caráter alegórico. Outro poema também dele, que eu acho muito bonito, é O Tocador de Marimba. Marimba é uma espécie de xilofone, né? Xilofone nós temos ali na praça, a pracinha lá do Moreira Campos, né? É aquele instrumento com teclas metálicas em que você bate
né? Com um instrumentozinho, né? Você bate provocando os sons. Qual é a diferença? Que na marimba, primeiro, não é um instrumento para ser tocado por uma única pessoa. Ele é enorme, pode ser tocado por outras pessoas. E além de ser muito grande, as teclas são de madeira e a caixa de ressonância são, como se chama aqui, cabaça, né? São cabaças, né? São cabaças que repercutem o som. Então a marimba é um piano, né? Ou um xilofone africano. Então o poema chama-se O Tocador de Marimba e é um soneto, e diz assim: então a forma é europeia, o conteúdo é africano. Aquele negro, aquele em cujos braços a marimba ressoa em som divino, aquele negro cuja voz é um hino, mas para além do além e dos espaços. Aquele negro artista peregrino só enleva os meus mesquinhos passos e galvaniza os meus sentidos laços e prende o meu destino ao seu destino. Ah, se eu tivesse o teu engenho e dom, e a minha lira, em vez de rouca e laça, fosse marimba de sublime som. Ah, se eu tivesse o teu cantar profundo, num poema eterno cantaria a raça, por todo o mundo e para além do mundo. Um trecho que eu acho maravilhoso é quando ele diz: ah, se em vez da minha lira, rouca e laça, eu tivesse uma marimba de sublime som. Quando a gente compara com o poema do Geraldo Bessa Vito, que acabamos de ver, que ele chama Kissange de lira selvagem, aqui o Geraldo Bessa Vito faz uma inversão. Quem é sublime não é a lira. Quem é sublime é a marimba. A marimba tem sublime som. Ok? Sublime som. E a lira é rouca e laça. Então nós temos aí uma alteração. Ok? E só para fechar, gente, são tantos poemas, né? São tantos poemas. Só para fechar, é um poema chamado Poema para a Negra. Deixa que os outros cantem o teu corpo, que dizem feiticeiro e sedutor, e na volúpia vando pitoresco entoe madrigais a tua dor. Deixa que os outros cantem teus requebros nos passos de Macemba e Quilapanga, e teus olhos onde há noites de luar, e teus beiços que têm sabor de manga. Deixa que os outros cantem o teu corpo, que eu canto do mais fundo do teu ser. Ó minha alma, eu canto a própria África, que se fez carne e alma em ti, mulher. Observem que aqui há uma crítica, ou se pode ver uma crítica, a Geraldo Bessa Vito, né? Que ele cantava a beleza da negra. E ele aqui está interessado principalmente nessa alma, né? Essa alma que é a tradução da própria África. Então, por tudo isso, a poesia de Geraldo Bessa Vito encerra uma fase de transição. Ele está preparando o terreno para os que virão depois dele, que farão realmente a poesia verdadeiramente nacional. Ela nós veremos não na próxima aula, porque a próxima aula será dedicada a um conto, conto que eu peço que vocês leiam, chamado Nhamuturi, do Alfredo Trone. Então, encerrando aí a parte colonial, na próxima aula, nós iremos sim para a poesia nacional e veremos como esses primeiros passos do Geraldo Bessa Vito foram aprofundados pela geração que realmente fundou a poesia e a literatura nacional em Angola. Um grande abraço a todos, bons estudos e nos vemos na próxima semana.